Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e, como prometido, né, a gente traz hoje aqui para conversar conosco o vereador professor Alberto, que pregou um susto na cidade inteira ao contrair Covid e ter o quadro bastante agravado, tendo ficado aí por volta 46 de um mês, dias. 46 dias internado em função dessa maldição que é a tal da Covid. Mas, professor Alberto, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. A gente torceu muito pelo senhor. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, todas as pessoas que acompanham esse programa. Eu quero primeiramente, Zezé e Rose, agradecer a todos os cidadãos que oraram por mim, fizeram suas preces, seus pensamentos positivos. No momento tão difícil que eu passei, eu fiquei 20 dias entubado. E depois, deu 46 dias o total que eu fiquei hospitalizado. E perdi muito quilo, né? Eu perdi 20 quilos de massa muscular. E quando eu saí, no dia 11 de agosto, eu não conseguia nem levantar o braço para pentear o cabelo, não tinha força nenhuma. E eu sei que, pelo menos no final de julho, eu fui desenganado, porque eu tive infecção generalizada, e foi um dia muito triste, foi o dia mais frio de Campinas, né? Foi exatamente essa data que eu estava muito mal, mas graças a Deus, pelas orações, pelo apoio, muita solidariedade, muita empatia da população, muitas mensagens bonitas, edificantes, e graças a Deus a gente pôde recuperar um milagre, né? Eu creio que foi um milagre de Deus, foi uma intervenção divina, né? Eu não sei se vocês souberam, mas eu precisei sair da unidade hospitalar que eu estava, porque depois de 20 dias entubado, minha esposa foi chamada no hospital e disseram que ia fazer a traqueostomia em mim e ia me entubar de novo. E eu tive dificuldade de voltar da intubação, eu não acordava. Eu ouvia as pessoas me chamando, mas eu não conseguia acordar, eu abri o olho só, né? E foi nesse momento que a minha esposa, com uma equipe de amigos, conseguiu me transferir para a casa de saúde. Lá eles me estabilizaram. Em uma semana eu consegui ir para o quarto. Então eu louvo também, agradeço a Deus pela vida dos profissionais da casa de saúde, né? Que foram os anjos, né? Me socorrerem. Professor Alberto, o senhor era um homem cuidadoso? O senhor seguia os protocolos de saúde, uso de máscara, gel? O senhor era negacionista, não era negacionista? Me conta como que era a tua rotina. Então, pelo contrário, eu fui um dos primeiros que colocou no Facebook aquele "eu sou a favor da vacina", quando as pessoas ainda eram contra a vacina. Eu dei discurso na Câmara, incentivando a vacina. Até fui criticado, porque de alguma maneira eu acabei tecendo uma crítica ao presidente, né? Porque eu vi que ele muitas vezes desestimulou a população a tomar vacina. E eu fiz discursos na Câmara favoráveis à vacina. E então, eu sempre fui muito cuidadoso. Eu sou professor, eu sempre dei aula de máscara. Eu nunca tirei a máscara para dar aula, em momento algum. Eu participei de muito, assim, eventos, às vezes sociais, mas sempre de máscara. As pessoas tiravam a máscara para comer, eu evitava isso. Então, eu sempre fui muito cuidadoso usando álcool gel, o distanciamento. Sempre incentivei as pessoas a tomarem cuidado, a vacinarem. Motivei as pessoas de idade, muitas pessoas tinham receio. Eu cheguei a falar com as pessoas para que se vacinassem, né? Então, imagina, pelo contrário, sempre defendi o uso da vacina, porque a gente sabe que a queda do número de pessoas internadas ou de óbitos se deve à vacinação. Agora, professor, quando o senhor ficou doente, como que foi os sintomas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a notícia de que o senhor seria entubado. Como que foram esses dias angustiantes?
Foi, bom, eu comecei a me sentir mal, eu fui até a farmácia e fiz aquele teste para ver se eu tinha Covid, aquele teste de sangue, aquele teste, e deu negativo. Então, isso aí eu também, eu acabei me tranquilizando, falei, bom, deve ser uma gripe, alguma coisa assim. Mas eu comecei a ter muita dor de cabeça. Aí eu fui e fiz o teste e deu positivo. Então, eu fui para o hospital. No hospital, eles fizeram uma tomografia, tinha um comprometimento de 10%, e o médico me deu os remédios para tomar, antibióticos, essas coisas. Eu vim para casa e tomei o remédio. Chegou no meio da semana, eu estava com muita dor na cabeça e a minha saturação caiu para 86, 88, essa era a minha saturação. Aí eu liguei para o ex-vereador Pedro Torinho, que é muito amigo, né? Falei, a minha esposa ligou para ele, falou, vereador, ele falou, vai imediatamente para o hospital. Vai imediatamente para o hospital, não pode, a saturação está assim. Aí ele falou ainda para minha esposa, falou, aí vai ser hospitalizado, porque não pode. E aí eu fui, já estava 50% comprometido no meu pulmão. Nossa. Aí eu já fiquei. Então é muito rápido essa doença, assim, é uma coisa de 10 pulou para 50, de 50 pulou para 70, 90. Sabe? Isso é um intervalo de horas, isso que eu ia perguntar, qual era o intervalo? Intervalo pequeno, de um dia para o outro já dava essa diferença. E quando eu fui hospitalizado, a médica falou que, primeiro eu estava no quarto, aí depois ela falou, o senhor vai para UTI. Eu já fiquei preocupado, né? Eu falei, mas UTI? Ela me tranquilizou, ela falou, não, é só para que tem melhores recursos. Então eu falei, eu estou piorando, né? Eu queria saber. Ela não falou, ela só disse que era para um acompanhamento melhor. Aí eu fui para a UTI, fiquei mais, acho que um dia, eu fiquei 3 dias na UTI. Aí ela veio e falou para mim, falou, olha, seu Alberto, nós vamos ter que entubá-lo. Meu Deus, que dor, que agonia que eu senti naquele momento. Porque nós tínhamos perdido um pastor na igreja depois da intubação. Ele foi entubado e em seguida ele veio a óbito. Então a gente já pensa mal, né? Eu perguntei para ela, eu falei assim, mas doutora, não tem uma alternativa? Não tem alguma coisa que pode fazer sem entubar? Ela ainda foi muito assim, carinhosa. Ela falou, olha, seu Alberto, nós vamos entubá-lo para cuidar dos seus pulmõezinhos. Ela usou essa expressão ainda. E eu fiquei ali, meu Deus, que dor. A primeira coisa que veio no meu pensamento, falou, olha, eu acho que é o fim da minha estadia aqui na Terra, né? Eu chorei muito aquele dia, eu fiz uma oração com muita fé em Deus. Eu falei, meu pai, eu não posso deixar minha filhinha, ela tem 9 anos. Eu não posso deixar minha filhinha órfã. A minha família, só tenho a minha esposa e eu tenho 2 filhas só. Quem que vai cuidar delas? Que desespero. Zezé, que angústia. Rose, que coisa terrível. Você ter consciência que você está entrando para um... Eu achei que era o fim da linha. E logo apaguei também. Eu tive muitas experiências, eu tive muitos sonhos realistas. Durante essa intubação, quando o senhor estava sedado? Para você ter uma base, durante a intubação, eu acordei, eu estava em Israel. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui em Israel? Aí o médico veio e falou para mim, não, nós transferimos o senhor, tiramos o senhor lá do Brasil e trouxemos aqui, porque nós vamos aplicar os novos modelos. Eu falei, mas como que eu estou aqui? Eu olhava tudo escrito em hebraico, em inglês. Falou, mãe, como que? Ele, não, fica tranquilo, a gente vai cuidar. E todo esse tempo eu ouvia as rezas dos rabinos, eu participei de eventos do Sabat, tudo. E inclusive eu falei que eu ia levar o dízimo para o rabino. Aí quando eu voltei, quando eu saí da UTI, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi, olha, não precisamos pagar o dízimo para o rabino, porque o dízimo do rabino é diferente do que a gente conhece convencionalmente. Aí minha esposa falou, e ele ficou maluco, coitado, né, na cabeça da minha esposa, né? Falou, o que tá... Aí pediu pro médico fazer uma tomografia da cabeça, porque achou que eu tinha algum problema na cabeça, que eu falei com tanta convicção, é uma realidade paralela, parece que era verdade aquela vivência que eu tive. Aí a minha esposa falou comigo, o médico tranquilizou, falou, não, é normal, pessoa que é entubada, é remédio muito forte, como ele escreveu o livro sobre Israel, essas coisas,
Então ele acabou tendo uma experiência, mas fica tranquilo, isso vai passar. No outro dia, o meu cunhado foi me visitar. Eu falei a mesma coisa para ele, falei, olha, eu preciso pagar o dízimo, você me ajuda e tal. E ele ficou, né, tá bom, pode deixar que eu ajudo, né, acabou. Mas era uma convicção, demorou para sair da minha cabeça aquela experiência que eu tive. Muitas experiências. Uma coisa que os pacientes que ficam entubados e depois são extubados, é que eles têm muita dificuldade para andar, para poder se levantar, para se locomover. O senhor também teve essa dificuldade? Eu tinha, Rosa, eu tinha vontade de levantar da cama. Uhum. Eu queria fazer isso, mas eu não tinha força nenhuma. Não tinha força nenhuma. Eu não conseguia levantar o braço. Então estava assim, completamente dependente, né, da equipe. Lá eles vieram, obviamente, começou a fazer fisioterapia, fono. Eu também não falava. A voz estava muito rouca, né, não saía. Porque os 20 dias que eu fiquei entubado, as cordas vocais, elas abriram. Então eu não conseguia falar. Eu falava bem baixinho, né? Então foi... o próprio médico falou para mim que eu ia ter, pelo menos demorar uns 2 meses para eu ter um equilíbrio pleno no corpo. Eu ia conseguir começar a caminhar, mas com muita dificuldade. Mas depois de 20 dias, eu já tinha equilíbrio. Eu conseguia ficar de pé, conseguia andar. Eu estou andando. Eu tomo cuidado, claro, mas eu consigo andar, mas eu sinto muito cansaço. Eu ando um pouquinho e muito fadiga. Ainda essa fadiga, ela continua. Assim, isso que eu queria ver com a senhora, que eu conheci algumas pessoas que tiveram Covid também, nenhuma num caso tão grave como o do senhor, mas que tiveram, assim, quadros pesados. E essas pessoas, elas tiveram sequelas desse tipo. Fadiga, dor de cabeça, perda de memória. O senhor sente alguma sequela, além dessa fadiga, alguma outra sequela? Não, eu tive na segunda semana, eu tive muita tontura, eu cheguei, muita ânsia. Eu sentava, rodava tudo, aquela ânsia, aquele mal-estar. Fui para o hospital, cheguei no hospital, me internaram, falaram, olha, depois de tudo isso, desses 46 dias, uma semana depois, eu passei por essa experiência. Cheguei lá, a médica mandou internar. Só que fizeram uma tomografia e viram que estava tudo em ordem. Então, me liberaram, né? Porque eles acharam que talvez, porque você pode ter um AVC, alguma coisa, pode ser que você tenha, né? Então, ela ficou preocupada que se eu tivesse tido alguma sequela mais grave. O médico disse que eu vou ter alguma lesão no pulmão, porque foi mais de 90% de comprometimento. Então, ele acha que alguma lesão, alguma coisa vai ficar no pulmão. Mas, por outro lado, o Dr. João, que é o pneumologista que está me acompanhando, ele tem observado o meu pulmão, ele está sem ruído, sem nada, aparentemente está tudo ok. Eu não tenho tido nenhuma outra sequela. Eu estou tomando os remédios, tudo, né? Que tem que tomar, vitamina, mas como eu perdi 20 quilos, né, de massa muscular, esse primeiro mês eu ganhei 8 quilos. Isso também ajuda a fortalecer para a gente poder ter equilíbrio, andar, etc., né? Mas eu estou fazendo fisioterapia, agora mesmo eu acabei de fazer fono, então a minha voz está voltando, né? Acho que a primeira vez que eu mandei um áudio, acho que para a Rosa, você viu que a voz estava bem diferente, né? Estava muito diferente. Estava bem diferente. Assim, uma experiência de quase morte, o que ela muda? No que ela muda, gente? Muda tudo. Você passa a valorizar a sua família. Eu abracei minha família quando eu cheguei em casa, minha casa. Você começa a valorizar coisas que você não observava muito, porque no cotidiano a gente perde mesmo noções, referências. Como a vida é um sopro precioso, né? Como a gente deve a receber melhor as pessoas, a acolher melhor, a não levar mais em consideração certas coisas que às vezes a gente se irrita com qualquer coisa, né? Não vale a pena. A vida é um sopro tão assim rápido que a gente precisa acolher mais, amar mais, né? Eu estou abraçando todo dia minha filha, ela não dorme
Senhor, dá um abraço nela. E eu agradeço a Deus, porque essa foi minha oração. Eu não posso deixar minha filhinha de 9 anos, órfã, né, de pai, né? E todas as vezes eu abraço minha filhinha e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, porque realmente, até eu conversei recentemente com alguns vereadores e eles falaram, a gente achou que ia perder o senhor, professor. Não tinha mais esperança. Então, muda muito, Zezé. A gente passa a valorizar a vida, as coisas tão pequenininhas. Às vezes, tomar um café com a esposa, né? Passa a ter muito valor. Falar com os amigos, né? Assim, enquanto... Bom, o senhor é um vereador, né? O senhor se inspirou de alguma forma, tem alguma coisa que o senhor pretende levar para a Câmara, inspirado por esse momento que o senhor viveu? Projeto, o que for. Então, eu não tenho ainda, não pensei ainda. Eu tenho ido na Câmara, Zé, porque depois eu fiquei 46 dias hospitalizado, e aí é natural que os suplentes acharam que poderiam... Então, era isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a informação que a gente teve é que acho que 2 suplentes, ou um suplente, foram 2, né? Que pediram informações, eles chegaram a querer ocupar já, enquanto o senhor estava internado, o lugar na Câmara. O senhor pode contar essa história para a gente direito? E como que isso impactou o senhor? Então, depois, como eu fiquei 46 dias hospitalizado, então esses suplentes entenderam que poderiam assumir, né? Mas acontece que eu fiquei no mês de julho. Que é recesso. Quem são os suplentes que pediram, professor Alberto? Então, eu não quero citar o nome. Eu pego depois, pode deixar, eu pego depois. Eles forçaram a barra, ligaram no meu gabinete, ligaram para o presidente. E então, depois de 15 dias, ou seja, eu saí no dia 11, no dia 16 ou 17, não tenho certeza, eu fui para a Câmara e fiz um discurso, inclusive. Fiz um discurso, mas eu não estava com autorização médica. Eu fui para evitar especulações, porque, de fato, eu estava acompanhando as sessões, mas não tinha mais online, mas eu acompanho as sessões. Então, eu tenho ido nas sessões apenas para fazer a votação de projetos. Eu nem estou ficando no pequeno expediente, que quando os vereadores fazem os comentários, né, tanto nacionais como gerais, eu tenho chegado mais na hora mesmo de votação dos projetos. Mas eu não estou muito inteirado ainda, porque é uma coisa estranha, Zezé. Primeiro você nega. Quando a minha esposa falou, você ficou 20 dias entubado, eu falei, 20 dias? Eu não acreditei. Eu falei, como assim 20 dias? Eu falei, ela disse, já faz 40 dias que você... Aquela época fazia 40 dias que eu estava no hospital. Eu falei, 40 dias? Faz um mês que eu estou aqui. Então você não consegue mensurar essa temporalidade. Eu achei... né? Você fala, mas como assim? Você não tem essa noção de tempo. Então, eu fiquei muito desatualizado. Agora que eu estou, nesse mês que eu fui vendo as mensagens que as pessoas me enviaram, então eu estou muito desatualizado ainda. Eu estou tentando acompanhar, ler as reportagens, tudo, acompanhando para entender novamente, porque um mês fora da realidade é muito diferente, os contextos são muitos. Você tem que entender de novo toda essa realidade, não é? Agora, graças a Deus, eu não tive esquecimento, eu não tenho tido esse problema, e não tenho também sequelas tipo assim de dores, essas coisas, não tenho tido nada disso. Graças a Deus. Professor, voltando um pouquinho da história dos suplentes, eles pediram para ocupar o lugar do senhor enquanto o senhor estava internado. Esse movimento deles acabou chocando o senhor? Como que o senhor viu? Eu achei muito antiético, né? Porque não pode agir assim, né? Poderia haver mais elegância da parte. Afinal de contas, um partido subentende que a gente está junto, né? Eu achei uma deselegância ligarem no meu gabinete,
falarem comigo. Chegaram a dizer para minha chefe de gabinete, olha, pode ficar tranquila, nós vamos manter você, viu? Nossa. É uma conversa triste, assim. Isso eu fico um pouco triste com isso, né? Eu falei, poxa, mas que falta de solidariedade, né? Afinal de contas, a gente não estava... Eu não imaginava isso. E outra, na Câmara Federal, são 120 dias que o deputado pode ficar. Então, a gente achou que isso... Mas o regulamento interno da Câmara de Campinas são 15 dias só. Então, também houve esse problema. Eu falei, mas na Assembleia, são 120 dias. Na Câmara, desculpa. Na Câmara dos Deputados são 120 dias, mas acontece que o nosso regulamento interno são 15 dias. O senhor acha que, diante dessa situação da Covid, vocês têm que repensar essa questão do regimento interno da Câmara? Porque é uma nova situação, né? Claro, eu acho que é um caso muito atípico, muito diferente, e que nós, talvez não precisa o tempo, né, da Câmara, mas que tivesse pelo menos, não sei, talvez 2 meses, porque graças a Deus eu estou bem, eu estou conseguindo andar, eu consigo ir na Câmara, eu não tenho falado, obviamente, né, mas se for possível eu falo também, eu consigo ter, então eu tive uma recuperação acima da média, mas eu não sei, é como a Zezé falou, a gente está conseguindo dominar paulatinamente esse vírus, mas infelizmente virão outros, né? Outras situações, né? E nós temos lá só 15 dias. Eu acho muito. Se eu dependesse desses 15 dias, eu tinha perdido mesmo o mandato, tão perdido, né? O meu mandato teria sido interrompido. Sendo que eu deixei, o gabinete continua aberto o tempo todo. Eu estava lá hospitalizado, mas o gabinete ficou disponível, né? Vereador, assim, o que o senhor está fazendo de diferente hoje do que o senhor fez à época que o senhor contraiu a doença? O senhor está mais zeloso? Porque o senhor disse que o senhor era um cara zeloso, com máscara, com tudo, né? Assim, na verdade, às vezes ele está querendo perguntar se ficou neurótico. Porque eu acho que eu ficaria. Não, a gente fica preocupado com tudo, né? Por exemplo, eu não... vocês souberam que a ministra Damares foi me visitar. Isso porque ela esteve aqui em um evento, então ela veio. Mas eu não estou recebendo visitas, eu tenho evitado qualquer tipo de evento, eu tenho ido na Câmara, lá tem uma mesa, não sei se vocês viram, eles separaram uma mesinha para mim, deixaram eu bem no cantinho lá, isolado, e eu entro lá para o elevador, já saio, então todos os cuidados são tomados. De fato, a gente, ainda mais agora que eu estou com baixa imunidade, é uma preocupação maior ainda, né? Eu então, acho que a sua família deve estar cobrando isso também, né? Não, a gente usa máscara dentro de casa. Porque eu estou com a imunidade na baixa, né? Então minha menina vai falar, vem de máscara, né? Então muda assim, a gente passa a tomar alguns cuidados que tem que ser tomados, né? Não tem como. A minha filha, qualquer espirro, qualquer coisa que ela fala, fica longe de mim, nem fica perto de mim. Tá todo mundo desse jeito, né? Mas, professor, a gente, olha, pra gente é uma alegria, viu, conversar com o senhor, ter o senhor aqui de volta. É um prazer mesmo, torcemos pela tua recuperação, oramos pela tua recuperação, e que o Senhor possa fazer, eu lembro, tem um filme, não sei se o senhor assistiu, Soldado Ryan, e tem uma frase que o capitão fala para ele, o resgate do Soldado Ryan, né? Ele diz assim, faça valer a pena, né? Que assim, olha, nós resgatamos você, todo mundo morreu, só você vai sobreviver, então pelo menos faça valer a pena, né? Eu imagino que o senhor já, como o senhor falou, já mudou muita coisa na tua vida, né? Dessa experiência pós-morte. Então, assim, que o senhor faça valer a pena essa oportunidade que o senhor está tendo novamente. Eu agradeço, viu, a todos que clamaram, né? Olha, teve gente, Rose, que fez votos, jejuns, todo dia um grupo de pessoas lá no hospital. As pessoas dobravam o joelho lá na guia, ali na rua. Sim. Pessoas do Brasil inteiro, né? Clamaram por um milagre. Porque realmente a minha situação, eu passei pelo vale da sombra da morte.
Mas graças a Deus. Então eu quero sim fazer valer a pena. O vereador, acho que o Marcelo, no discurso dele, depois que eu falei, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, nós precisamos descobrir qual é o propósito agora, né? Porque tem um propósito, né? Todas essas coisas têm, e no momento a gente não consegue entender, mas mais para frente a gente vai compreender, né? Eu só quero ser um pai melhor, um professor melhor, um vereador melhor, um ser humano melhor, né? Depois de tudo que eu passei, eu acho que eu tive mais uma chance de estar com as pessoas, peregrinar nessa terra, e eu quero ser um ser humano melhor, né? Ok. Bom, nossa, foi muito bacana receber o senhor aqui. Eu acho que os ouvintes, telespectadores também queriam isso e pediam isso, para o senhor vir aqui. Obrigado. Mas, então, muito obrigada por ter vindo aqui falar conosco e que o senhor fique cada vez mais saudável, vereador. Obrigado, Zezé. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Rose. Obrigado pela Band, o espaço que vocês me dão, de agradecer ao povo de Campinas. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado a todos.